Vamos fazer um jogo bem rapidinho aqui e responda sim ou não. Você é do tipo de aluno que costuma guardar na memória todo o conteúdo que os professores escrevem no quadro, mesmo quando você mal presta atenção na sala de aula? E a sua letra? Como a sua letra é? Nem precisa responder essa pergunta, né? Eu já posso até imaginar a cara da sua professora quando ela começa a ler as suas provas. Agora, responde pra mim com sinceridade. Faz quanto tempo que você não tem uma relação sexual? Tudo bem, né? Vamos pular essa parte. Mulheres, vocês que possuem um bumbum assim de tamanho um pouco mais avantajado, conseguem imaginar que benefício essa característica pode proporcionar quando vocês tiverem filhos? Essas situações parecem coisas simples, do cotidiano, mas o significado por trás delas é o que você realmente precisa saber. Ficou curioso? Então vamos lá! Eu sou Guilherme Marques e conheça agora 5 fatos comuns que podem dizer muito sobre você. Número 1. Mulheres com bumbum grande. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, conseguiu responder por que as mulheres possuem mais gordura do que os homens, principalmente nas coxas, quadris e nádegas. É justamente a gordura acumulada nesses locais que, com o passar do tempo, fornecem um componente importante para a formação do cérebro humano. De acordo com o pesquisador William Lessig, o ácido docosahexaenoico, conhecido como DHA, é fundamental para o desenvolvimento dos olhos e do sistema nervoso do bebê nos primeiros 6 meses de vida. Por isso, a quantidade de gordura armazenada nessas regiões influencia na capacidade neurológica do bebê, no desenvolvimento da inteligência e também da criatividade. Número 2. Memória fotográfica. Muitas pessoas conseguem se recordar de informações com maior facilidade e riqueza de detalhes, e isso acontece na maioria das vezes porque elas têm a memória fotográfica. Talvez até você tenha uma memória boa sim, mas será que essas pessoas podem ser consideradas mais inteligentes do que as outras? Bom, de acordo com Alberto Del Isola, psicólogo e recordista latino-americano de memorização, uma pessoa com alto QI pode memorizar mais facilmente o que outras pessoas com baixo QI demorariam mais para memorizar. Talvez por isso pessoas com uma memória muito boa podem aparentar ser mais inteligentes. A razão disso é que elas costumam criar técnicas de memória com frequência. Portanto, a capacidade de lembrar das coisas é uma habilidade aprendida e não uma característica genética. Existem pessoas que nascem com um certo talento para determinadas atividades, isso é fato. Mas se elas não tiverem algum processo de aprendizagem, mesmo que seja uma pessoa autodidata, ela não conseguirá desenvolver esse talento. Um exemplo disso é o chinês Chao Lu, um atual recordista mundial de recitar mais casas decimais do número de pi de cabeça. Ele levou mais de 24 horas para citar 67.890 números dessa sequência. Parece que a memória dele é simplesmente de outro mundo, eu sei. Mas não foi somente isso que o fez conquistar o recorde mundial. Ele passou mais de 4 anos memorizando os dígitos que compõem o pi. Só que ele fez isso utilizando o enredo de um livro de romance. Acredita nisso? A criatividade dele foi a sua técnica de memorização. Número 3. Falta de sexo. De acordo com a sabedoria popular, a falta de sexo pode tornar as pessoas mal-humoradas, rabugentas e até mesmo mal amadas, como já diz aquele famoso dito popular. Mas será que isso tem alguma explicação científica? Segundo a sexóloga Carmen Jansen, a energia sexual, que é a nossa libido, vai sendo estocada em nosso corpo. O orgasmo é como se fosse uma descarga dessa energia, só que para isso acontecer são necessários estímulos. Quando você não tem relações sexuais, elas são reprimidas e a tensão em seu corpo não é aliviada. Por isso, é comum sentir irritação, impaciência e estresse na ausência do sexo. Número 4. Ter a letra feia. Se você não tem a memória fotográfica e nem está sofrendo com problemas de esquecimento, então vamos dar uma olhada na sua letra. Ela é como a dos médicos, difícil de ler e entender? Então vamos investigar essa história direito. Primeiro, aquela velha expressão de que todo médico tem a letra feia pode ter uma explicação interessante. De acordo com a Associação Médica Brasileira, essa letra ilegível vem da faculdade, pois a maioria dos estudantes precisam anotar muitas informações rapidamente e em um período de quase 10 anos de formação. Além disso, 59% dos médicos costumam trabalhar de 41 a 100 horas por semana. Não parece que eles têm muito tempo para poder praticar caligrafia, né? Agora, qual é a explicação para essa sua letra aí?
A maioria das crianças e dos jovens costumam exercitar um pouco a letra cursiva, por causa do hábito em usar computadores e smartphones. Quando precisam escrever, essa hora se torna um tormento. Além disso, ter a letra feia pode não ser apenas uma falta de habilidade com a caneta, e sim um transtorno de aprendizagem chamado disgrafia. De acordo com Marco Antônio Arruda, neurologista do Instituto Glia de Cognição e Desenvolvimento, a disgrafia é mais comum em meninos e pode ser detectada ainda na infância. Esse transtorno também não é um indicador de QI, afinal, a maioria desses alunos são muito inteligentes. E na hora de colocar as ideias no papel, que a coisa realmente pega. Agora não dá mais pra dizer que você tá treinando pra ser médico por causa dessa sua letra aí não, viu? Pra resolver esse problema, o indicado é realizar um tratamento com neurologistas, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Número 5. O tamanho do pênis. Esse assunto com certeza vai te surpreender. De acordo com um estudo realizado pelo economista Tatu Westling, do Centro de Investigação Econômica da Finlândia, o tamanho do órgão sexual masculino influencia no crescimento econômico de um país. Esse estudo foi realizado em 121 países, entre 1960 e 1985. Eles apontam que o PIB dos países onde o pênis é pequeno cresceu mais que o PIB dos países dos bem-dotados. Cada centímetro a menos gera um aumento de 5 a 7% no crescimento econômico. Segundo eles, um pênis menor influencia o homem a tentar se destacar financeiramente para compensar o tamanho e reforçar a autoestima. De lá para cá, novos estudos foram feitos e gradativamente esses números estão mudando, mas nenhum estudo recente apontou o contrário. E aí, qual é a sua opinião? Concorda? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!